Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Um paciente. O que é um paciente? Um paciente é alguém que está num hospital internado, recebendo um tratamento específico, e esse paciente está lá recebendo esse tratamento, lutando, sublinhe isso, para melhorar. Lutando para melhorar. E logo, depois que essa pessoa melhora, ela deixa de ser um paciente. Ela já não é mais um paciente porque ela passou por aquela fase, recebeu o tratamento, melhorou e saiu fora do hospital. Eu já vivi isso em carne própria, quando, por várias questões na vida, eu já fui um paciente de hospital algumas vezes. Já rompi um tendão, o tendão aqui de Aquiles, da minha perna esquerda, e fiquei internado recebendo um tratamento. Ali eu era o paciente Pedro Kelly. Outro dia foi outro assunto, faz tempo, graças a Deus. Um de meus filhos, o filho mais novo, Caio Alejandro, já foi um paciente de hospital. Depois que ele nasceu, Caio se apressou um pouquinho para nascer, nasceu um pouquinho antes do tempo, não estava terminada toda a sua formação, então Caio teve que ficar internado 16 dias. Minha esposa Margarita foi para a maternidade com sua barriguinha e voltou para casa sem trazer o bebê no colo, porque ele teve que ficar internado na UTI neonatal, ali no Hospital São José, no Maitá, parece ali. Então, Caio Alejandro nasceu prematuro, ficou sob cuidados intensivos até poder recuperar peso, terminar o pulmão, a formação do seu pulmão e tudo mais. E todos os dias eu ia para lá de manhã cedinho, saía de lá só por volta de 10 da noite, 10 e pouquinho. No outro dia chegávamos lá 6 da manhã e ficamos assim uns 16 ou 17 dias. E quando nós chegávamos lá, nós éramos os pais do paciente Caio Alejandro, porque ele estava internado, recebendo um tratamento. Um de meus irmãos, meu irmão mais novo, que era meu irmão mais novo, quando ele foi acometido por um câncer, aos 10 anos de idade, ele começou um tratamento no hospital, Aos 14 anos ele partiu para a nuvem de testemunhas, mas nesse período ele foi também um paciente de um hospital. Agora, é verdade que ninguém escolhe isso, ninguém deseja ser um paciente de hospital, ninguém gosta de estar no hospital. Certamente você tem lugares melhores para você ir, mas às vezes não tem como escapar. Às vezes acontece um acidente, um imprevisto, se machuca, e uma enfermidade que chega sem bater na porta, sem pedir licença para entrar. Uma enfermidade repentina pode chegar também e a pessoa acaba entrando num hospital. Portanto, a pessoa passa a ser um paciente quando está passando um período de tribulação. Porque uma pessoa que está internada no hospital, sendo um paciente, ela não está ali à vontade, ela não está no hotel, ela está passando por uma tribulação. Uma tribulação, um momento delicado, uma dessas estações da nossa vida, um período desses que Salomão falava lá atrás. Salomão dissertou sobre esses 28 períodos da nossa vida. Tem tempo de plantar, tempo para colher, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para sentir uma sensação A, tempo para sentir a outra sensação B, tempo para se recolher, tempo de calar, tempo de falar, tempo para tudo. Nós agora, por exemplo, estamos no tempo de ministrar online, pela internet. Olha que beleza, Há pouco tempo atrás, nós estávamos no período de nos reunirmos fisicamente. Agora não é assim, agora é o tempo de nos reunirmos de forma virtual. Então, os períodos acontecem na nossa vida. Em Romanos, capítulo 5, verso 3, diz assim: a tribulação produz paciência. E agora eu necessito da tua máxima atenção para o que eu vou
começar a dizer agora. Romanos capítulo 5, verso 3, diz assim: a tribulação produz. Ou seja, a tribulação não é uma coisa sem sentido. A tribulação não é um período aleatório. A tribulação não é um período sem proveito. A tribulação produz um produto, chamado paciência. Guarde isso aí, sublinhe. Paciência vem de paciente, e eu falei acima, agora há pouco. Ou paciente vem de paciência, né? Então a tribulação produz a paciência, e a paciência está ligada ao paciente. Uma pessoa que está passando uma tribulação no hospital, ela é um paciente. O que é um paciente? Vamos lembrar, alguém que está internado no hospital, recebendo um tratamento e lutando para melhorar. Você lembra que há pouco eu te disse, frise essa frase, lutando para melhorar. O paciente não está lá querendo ficar doente, ele está lutando para melhorar. O meu filho Caio Alejandro, a gente chegava ali de frente da incubadora e falávamos com ele, porque cremos que ele estava ouvindo, e eu dizia para ele: e aí, meu príncipe valente, você está lutando para viver, verdade? Por quê? Porque ele estava entubado, ele estava com o sangue, ele estava com oxigênio, ele estava com a sonda para alimentar o estômago, aquelas monte de fio e de equipamentos na UTI lá. Você deve imaginar como é que é. Mas ali o paciente está internado lutando para melhorar. Ele está lutando pela vida. A tribulação produz a paciência. E a paciência é desenvolvida pelo paciente. Porque naquele período, enquanto ele está naquele período, ele tem que viver aquele período. Ele não pode encurtar aquele período. Aquele período ele é um período que está pré-determinado para que ele viva, né, como um paciente. Então, se atualmente nós estamos em 13 de dezembro de 2020, um ano atípico, um ano de 2020 em que muitas pessoas perderam muitas coisas, um ano em que as pessoas morreram, muitas pessoas queridas morreram, pessoas próximas morreram. Essa semana agora morreu a minha tia, uma de minhas tias, né? Agora só restam dos 12 irmãos que fazem parte da minha família por parte da minha mãe, só restam duas, a minha mãe e a outra minha tia, Rita. Morreu mais uma tia. Ou seja, esse ano, um ano tremendo, alguém perto de você certamente ficou desempregado, alguém perdeu um ente querido, alguém não sabe o que vai fazer amanhã, porque segunda-feira e as contas não pararam de chegar, os compromissos não pararam de chegar, de maneira que a pessoa tem que inventar, ser criativo e inventar um recurso para poder não ficar dependendo somente das coisas do governo, como muitos aí, lamentavelmente, estão no nosso país abençoado, Brasil, mas passando por esses dias, né, desse ano, que ninguém imaginava, quando o Réveillon, dia 31 de dezembro de 19 e dia 1º de janeiro de 2020, ninguém imaginava que o mundo iria viver o que estamos vivendo nos dias atuais. Então, se nesses dias você que está me acompanhando está passando por uma tribulação, eu vou te fazer um convite: considere-se um paciente recebendo tratamento. Mas lembre-se que o paciente que recebe tratamento, ele luta para melhorar. Ele luta pela vida, ele luta para continuar. Em Romanos, capítulo 5, verso 4, agora eu quero mostrar para você aqui, diz aqui a Escritura diz assim: e a paciência produz a experiência, e a experiência te dá esperança. Então note que é uma sequência de eventos, é um período de tribulação.
que produz uma paciência em você que está passando pela tribulação. Ou seja, faz de você um paciente. Mas essa tribulação que exige que você seja um paciente, ela gera em você um benefício chamado experiência, que te traz esperança. Não é bonito isso? Eu acho isso lindo. Por quê? Porque a esperança e a experiência são resultados positivos da tribulação. Você lembra que em outra passagem diz que essa tribulação é momentânea e produz em nós um eterno peso de glória. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: gloriemo-nos na tribulação, alegremo-nos quando estamos passando por ela. Por quê? Porque algo de positivo ela vai deixar. Parece absurdo. Talvez a tua tribulação seja tão grande que quando alguém chegar para você e diga: olha, glorie-se na tribulação, porque é aí que se manifesta o poder de Deus, está arriscado você mandar essa pessoa para aquele lugar. Está arriscado você nem abrir a porta mais para essa pessoa. Está arriscado você dizer assim: você fala isso porque você não sabe o que está doendo em mim. Você fala isso para mim porque quem está passando a tribulação sou eu. Porque assim são as pessoas, né? As pessoas sempre pensam que a tribulação delas é maior do que a tribulação do vizinho. E isso não é assim. A tribulação é só isso mesmo, é a tribulação. Quem dá cor a ela é você, da forma com a qual você olha. E hoje eu estou te fazendo um convite para você olhar para a tribulação com uma outra ótica. Essa é a ideia nessa orientação espiritual, que é o âmago dessa palavra de hoje, dessa palestra de hoje. O ponto central dessa palestra de hoje é te ajudar a viver dias melhores, é tirar você um pouquinho do espírito da televisão, que só fala coisa ruim, né? Bom, então, vou te dar um exemplo aqui, porque aqui eu mostrei para você algo positivo que a tribulação deixou, experiência, que produz esperança. Então, vou te dar um exemplo. Se você pegou uma gripe e foi para o hospital, e lá ficou internado, recebeu os tratamentos adequados, combatendo aquela gripe, ali você era um paciente naqueles dias, e o tempo passou e você continuou recebendo o tratamento e curou essa gripe, certo? Agora você está curado da gripe. Qual é o resultado desse período, desse evento? O resultado é que se essa bactéria, se esse vírus, sei lá, se essa gripe voltar para te atacar, você já não será mais afetado por aquele tipo de gripe, né? Porque seu corpo vai se defender sozinho. Isso se chama anticorpos, que são as defesas que o nosso corpo desenvolve depois de ter vencido um período de tribulação. Entendeu? Você pegou uma gripe, se internou, se tratou, não sei, cuidou, curou a gripe, passou o tempo. Se esse mesmo tipo de gripe voltar a te atacar, você já não pega, porque o teu corpo se defende sozinho, porque agora ele já tem anticorpos para não sofrer mais aquele dano. Eu vou ler de novo Romanos 5,4, diz assim: e a paciência, que vem da tribulação, né, ela produz experiência, e a experiência esperança. Ou seja, a paciência, entre parênteses, os anticorpos criados pela tribulação. Quando você passa tribulação em relação a um determinado assunto, porque existem várias tribulações, vários gatilhos que disparam uma tribulação. Já já eu vou te dar aqui 3 exemplos, rapidinho, para que você entenda bem, né? Então, a paciência, nesse caso, são os anticorpos gerados pela tribulação. E esse anticorpo se chama a experiência. Experiência. Agora, você pode perguntar, o que é experiência? Experiência é o conhecimento que você tem
sobre algo que você experimentou. Entende? É claro que em muitos momentos você pode se aproveitar da experiência de outra pessoa em determinado assunto. Mas fica valendo o conceito. Experiência é o conhecimento que você tem por ter experimentado aquele assunto. Exemplo primeiro, já bebeu demais alguma vez na tua vida? Já perdeu a mão no copo? Estou falando de bebida alcoólica mesmo, claro, né? Água também, se você beber demais, você sabe. Mas falando da bebida aqui alcoólica, você já bebeu demais e passou da conta? Lembra dos efeitos no dia seguinte? Tão desagradáveis. Alguns sentem desarranjo no intestino e ficam de piriri o outro dia e talvez o outro dia também. Alguns vomitam, alguns ficam com a pressão alta, alguns não conseguem se levantar, alguns ficam tontos um dia inteiro depois. Se chama ressaca da cachaça. Por quê? Porque perdeu a mão, não teve domínio próprio, porque tudo que Deus criou é bom para que nós desfrutemos dessas coisas. Porém, se você sair do domínio próprio, você vai ter consequência. Então, um dia você bebeu demais e sabe os efeitos disso. Segundo exemplo, já gastou mais do que devia e passou da conta? Lembra dos efeitos? Tão desagradáveis, não? Você gastar demais e se endividar, né? Então, pois é, aí os efeitos são a tribulação. Você já passou, terceiro exemplo, já passou um tempo sem semear e já experimentou, já se deu conta da escassez? Você já passou esse tempo sem semear e se deu conta da escassez? Então, toda tribulação que vem por esse meio, ela traz uma consequência, ela traz um período, né, amargo, e isso te dá experiência. Ou seja, eu sei que se eu gastar mais do que eu devo, eu vou me atrapalhar amanhã e vou passar apertado também. Então, agora, como eu já fui experimentado nesta área da tribulação, né, eu sei que eu não devo, não posso, não vou gastar mais do que aquilo que eu devo. Por quê? Porque eu tive uma experiência com esse assunto. Quando eu for tomar a bebida ou as bebidas que eu gosto e me permito tomar, eu, como já passei por experiências desagradáveis, por ter perdido o controle na hora da festa, então essa tribulação que eu senti, aquele período de não reinado em vida que eu senti, né? Esse período aí, ele me trouxe experiência naquela área ali. Eu já fiquei também um tempo sem semear, graças a Deus nunca mais isso aconteceu, sou um semeador constante, né? Então agora eu sei que se eu não semear, eu vou passar um período de escassez. Então, isso são períodos, tribulações, que trazem consequências, paciência, né? E me dão experiência naquele tipo de assunto. Há tribulações que são involuntárias. Às vezes a gente passa tribulações que não foram causadas por nós. Tem tribulações que acontecem na nossa vida que não foram causadas por nós. Poxa vida, tem coisas que, caramba, eu não tive nada a ver com isso. Mas tem outras tribulações que a gente procura. Tem as tribulações que as pessoas procuram. Então eu falei aqui algumas aqui acima e vou terminar agora falando outras que eu anotei aqui para te ajudar. Em Provérbios capítulo 6, verso 19, verso 16, né, em diante, Provérbios 6, 16, eu vou ler para você aqui textualmente, porque são coisas sérias que podem atrapalhar a tua vida
E eu entendo que eu fui chamado para ajudar você a reinar em vida, a viver dias melhores, como orientador espiritual, a convencer você, né, a te mostrar um caminho, se você pode chamar assim. E eu agradeço muito pela oportunidade e a confiança que você tem nessas palavras. Provérbios 6,16 diz assim, ó: estas 6 coisas o Senhor se aborrece com elas, e a 7ª a sua alma abomina. A palavra abomina, ela tem o significado de asco. Sabe o que é asco? Nojo. Então, diz que tem 6 coisas que eu vou ler aqui que aborrecem a Deus. E que, claro, se você comete essas coisas, você está ativando uma tribulação na tua vida. Tá afim? Então anota aí. E a 7ª coisa, o Senhor tem nojo, tem asco, abomina. Né? Primeiro, olhos altivos. O que são olhos altivos? Alguém arrogante. Né? Você sabe o que é arrogância. Segundo, língua mentirosa. Sabe aquela pessoa que mente pra caramba? Língua mentirosa. Outra, terceira, derramar sangue inocente. Ou seja, colocar a culpa em alguém de algo que a pessoa não tem nada a ver com isso. Outra, quarta, né? Coração ou mente que maquina pensamentos viciosos. Aquela pessoa que está sempre pensando como é que ela pode levar vantagem em cima de você. Conhece alguém assim? Pois é, essa pessoa vai estar sempre em tribulação, porque ela é assim. E talvez essa pessoa esteja em tribulação e chegue para você reclamando da vida. Puxa vida, eu não sei por que me acontecem essas coisas, eu não sei por que eu passo por isso, eu não sei por que eu estou passando por aquilo e tal. E ela está cometendo uma porção de coisas dessas aqui que eu estou orientando aqui para você não fazer. E a quinta é os pés que se apressam a correr para o mal. Porque aqui não precisa ninguém dizer para ninguém o que é correto e o que é errado, o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim, o que você deve fazer ou não deve fazer, mas tem uma das coisas que aborrecem a Deus é se apressar para correr para o mal. Rapidinho a pessoa pensa logo, né? E a testemunha falsa que profere mentiras. O que é uma testemunha falsa que profere mentiras? É aquela pessoa que fala falsamente para outra acerca de uma terceira pessoa, entende? Essa pessoa, ela não sabe se aquilo é verdade, ela ouviu o galo cantar e não sabe aonde, e ela vai e passa aquela notícia para frente sem saber que aquilo é verdade. Isso acontece muito, e ainda mais hoje em dia com as redes sociais, onde as pessoas são quase anônimas, podem falar o que quiserem, para quem quiserem, e quase não pensam, né, que não tem nenhuma punição. Claro, essas pessoas são carnais, então elas não sabem que tem uma cobertura espiritual, angelical, que trata dessas coisas aqui. Então, uma pessoa que testemunha falsamente acerca de outra, proferindo mentiras, essa pessoa desencadeia a ira de Deus em sua vida. E aí ela está trazendo para si uma tribulação. Isso é uma coisa pesada. Pense bem aí o que você anda falando. Cuidado com as fake news acerca dos outros irmãos, dos outros colegas, dos familiares, né? E a última coisa, que é aquilo que Deus abomina e que tem nojo, né? Porque a abominação é asco ou nojo. Eu prefiro ficar com nojo, porque é mais assim e dá uma sacudida e funciona melhor. É a 7ª coisa. É aquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Você já viu, já se reuniu com as famílias, né? Toda a família é igual, mas a tua é mais legal. Esse é um quadrinho que tem aqui em casa. Toda a família é legal, é igual, mas a minha é mais legal. Então, tem gente que se reúne com a família para falar mal daquele primo ou daquela prima, sem duplo sentido aqui. Ou daquele pai, ou daquela mãe, ou de um parente, em modo geral, de um filho, de um irmão, né?
e tal. Essa pessoa que no almoço de domingo, lá naquele churrasco, naquele cantinho, comendo aquela carninha, tomando aquela cervejinha, está de conversinha no ouvido do outro, falando mal do outro, essa pessoa está incorrendo num assunto espiritual gravíssimo. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo que diz aqui, ó, e a sua alma, a sétima coisa, Deus tem nojo, tem asco, né? Aqui. Então, são 7 coisas, e a sétima é a pior delas. Então, como eu disse antes, para terminar, há tribulações que são involuntárias. E aí, uma vez, Jesus estava andando nos seus dias de carne aqui na terra, e aqueles questionadores da sua forma de doutrina, naqueles dias, da sua forma de se referir e se relacionar com as pessoas, apresentaram a ele um menino que era cego de nascença. Poxa, a pessoa ser um deficiente visual, eu imagino que seja uma tribulação, é delicado, né? Nós temos irmãos aqui que são deficientes visuais e então eles recebem o nosso material pelo WhatsApp e desfrutam também, né? Mas eu penso que um deficiente visual sofre um pouco, sofre um bocado, eu diria. Então aquele menino era cego de nascença e apresentaram a Jesus e disseram assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse assim? Porque a ideia né, que a religião plantou na cabeça das pessoas é que quando alguém está passando uma dificuldade é porque fez bobagem, é porque está devendo, né? E nem sempre é assim, às vezes mas nem sempre. Então há tribulações que são involuntárias, mas há também tribulações, né, que as pessoas procuram, e aqui eu listei para você algumas que as pessoas procuram, e certamente eu sei que você pensou naquela pessoa, né? Puxa, fulano tinha que ouvir isso. Sempre tem isso. Puxa, fulano tinha que estar aqui hoje com esse tema para ouvir esse tema. Se você conhece alguma pessoa que faz isso, eu vou te pedir um favor, afaste-se dessas pessoas, porque elas vão trazer tropeço para a tua vida. Era essa a mensagem que eu queria trazer para você hoje, essa palestra preparada com carinho para te fazer reinar em vida e principalmente para fazer você pensar, porque o nosso lema aqui é renove tua mente, transforme tua vida. Então, as palavras que são faladas aqui são para fazer você pensar. A graça que eu prego é uma graça efetiva, é uma graça para você usar hoje. Que somos abençoados, já sabemos. Salvos para sempre, já sabemos. Mas espera aí, como é que eu uso tudo isso agora? Eu estou te ensinando. Esse é o meu propósito. Então, eu quero agora agradecer aos colaboradores, quero agradecer aos semeadores também. Se você quiser fazer parte desse grupo de semeadores aqui do Ministério Reconciliados com Cristo e colaborar comigo, eu incentivo você a fazer esses 2 passos. O primeiro deles é semear aqui neste reino. Separe um pouco tua semente, entregue e semeie aqui no Ministério. E a segunda é compartilhar os nossos links e o nosso material em áudio, em vídeo. Nós temos Instagram, temos Facebook e temos YouTube. Você pode compartilhar com teus amigos, se é que você acha que essa palavra tem valia para alguém ou para você. Então eu te insto a que faça isso. E vou deixar para você aqui uma palavra. Olha, não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas sim pela semente que você plantou. Eu penso que eu acabei de plantar na tua vida uma semente eterna, porque essa palavra de hoje, essa ministração de hoje, você vai levar e ela vai te acompanhar a tua vida inteira. Quanto vale uma palestra como essa? Vou repetir o que eu disse semana passada. Eu tenho visto aí na internet muita gente vendendo palestras. E quando você vai assistir, o conteúdo desculpem, comparado com este, é muito pouco, muito irrisório. Bem, eu não quero entrar aí. Eu quero dizer que as minhas palestras são aquela semente que o semeador saiu a semear
e disse que ele plantou em 4 terrenos diferentes. 3 não deram fruto, né? Porque caiu entre as pedras, a semente não deu fruto, morreu. Caiu entre os espinhos, a semente não deu fruto, morreu. Caiu na areia, a semente não tinha raiz, não deu fruto, morreu. Mas a 4ª parte caiu num bom terreno. Então, a palavra que eu ensino é esta semente. Eu sou o semeador semeando nesse momento. Você que está me ouvindo é o bom terreno. É esse quarto da parábola ali atrás, né? Então eu quero agradecer a você. Eu espero isso, que seu coração seja boa terra e que essa palavra dê fruto na tua vida. Tá bom? Eu te espero terça-feira com o programa Café e Palavra, às 5 horas da tarde, Café e Palavra com Pedro Kelly. Meus contatos, WhatsApp 991048388. O e-mail contatopedrokelly@gmail.com. Eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Peço a você que deixe um like, se inscreva nas nossas páginas aí no YouTube, ative o sininho para você receber comunicados de material posterior. Tá bom, abençoado? Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Até a próxima. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.